Olá, bem-vindo à nossa quarta e última aula de frações. Nessa aula eu vou te apresentar só exercícios envolvendo frações. Nos primeiros exercícios são bem simples, tá? Mas eu vou te apresentar como fazer para comparar frações. Uma parte da teoria que eu não coloquei nas aulas anteriores porque ela fica muito mais fácil de entender nos exercícios. Tudo bem? Bom, os exercícios são todos eles bastante simples, mas os últimos um pouquinho mais elaborados, mas não são muito complicados não. Em geral tem mais do que uma forma de fazer. Eu vou sempre te apresentar a forma que eu acho que é a mais simples, sempre olhando agora com frações, ok? Então pause o vídeo, tente fazer cada um dos exercícios e depois veja a resolução, ok? Esse exercício pede para colocar essas frações em ordem, porém ele não disse em qual ordem, se é crescente ou decrescente. Então, a princípio, tanto faz, desde que você coloque em uma das duas ordens, tá bom? Vamos colocá-los em ordem crescente, que é o mais tradicional, tá? Então, a princípio, eu teria que comparar esse, com cada um deles para saber se ele é maior ou menor do que cada um deles. Depois, esse com cada um e etc. Mas eu vou fazer uma coisa para facilitar, porque você percebe que essa fração, essa e essa, o que está aqui em cima, ou seja, o numerador, é o mesmo, certo? Então, posso comparar os três ao mesmo tempo, tá? Essa e essa fração vou comparar ao mesmo tempo. Antes, vamos comparar só essas duas, depois eu coloco essa. Olha para essas duas. Eu tenho o mesmo numerador, só com denominadores diferentes. Então, olha para a fração como se fosse uma divisão. Vai ficar mais fácil de entender. Pensa agora o seguinte. Você tem aqui o 9 e você está dividindo por 8. E aqui o 9 está dividido por 5. O que é que vai ficar maior? Vai ficar maior quando você divide por um número menor, não é isso? Pensa, por exemplo, imagina que você tem 9 queijos e vai dividir por 8 pessoas. 9 queijos vai dividir por 5 pessoas. Em qual das situações as pessoas vão receber mais? A divisão vai ficar maior quando você divide por menos pessoas, não é isso? Então, quando aqui embaixo é menor, o resultado vai ficar maior. Então, esse cara é menor do que esse, certo? Então, eu sei que 9 oitavos é menor que 9 quintos, certo? Se embaixo ficou menor, dividiu por uma coisa menor, o resultado vai ficar maior. E agora olha para esse. Como aqui embaixo é menor do que o 5, então a divisão vai ficar maior. Então, se olhar as frações como divisões, né? Dividiu por um número menor, o resultado fica maior. Então, só como observação, então, quando você tem numeradores iguais, você olha o denominador, tá bom? Agora fica faltando comparar esse aqui. Bom, vai ficar mais fácil se eu comparar esse com esse aqui, porque tá vendo que aqui embaixo está igual? Então, vamos comparar agora o 7, 9 quintos, ok? Eu quero comparar esses dois, porque se aqui embaixo está igual, agora ficou mais fácil. Faz o mesmo raciocínio, aqui embaixo está igual, você tem aqui ó, dividido pelo mesmo número. Claro que se em cima for maior,
o resultado vai ficar maior, tá bom? Então aqui como observação também. Então olha só, quando os denominadores são iguais, você olha em cima. Se em cima é maior, a fração é maior. E quando os numeradores são iguais, você vai olhar embaixo, certo? O maior é aquele que tem o menor denominador, tá bom? Embaixo é menor, o resultado fica maior. Mas agora, então, eu já sei que o 7 quintos, ele é menor do que 9 quintos. Então, ele pode estar aqui ou pode estar aqui. Eu não sei se ele é maior do que 9 oitavos ou se ele é menor que o 9 oitavos. Então, agora só me resta comparar o 7 quintos com o 9 oitavos. Só que agora, 7 quintos e 9 oitavos, eles não têm nem numerador igual e nem denominador igual. Ou seja, os dois que estão em cima são diferentes e os dois que estão embaixo são diferentes. E agora, como é que nós fazemos? Bom, eu tenho que dar um jeito de transformar essas frações em frações equivalentes, onde o que está embaixo fica igual. Então, vamos fazer o seguinte. Multiplica cada uma delas. Ó. Essa aqui, eu vou multiplicar em cima por 8 e embaixo por 8. Como é que ficou essa fração? Ela se transformou na fração 56 40avos. E essa aqui eu vou multiplicar em cima por 5 e embaixo por 5, tá bom? Então, essa fração se transformou na fração equivalente 45 40avos. Então, agora eu posso comparar essa fração com essa. Tá vendo que aqui embaixo está igual? Então, é essa situação. Como esse número que está em cima é maior do que esse, eu já posso concluir o quê? Se essa fração é maior do que essa, eu posso concluir que o 7 quintos é maior do que essa aqui, que é o 9 oitavos. Tá joia? Então, o que eu faço para comparar duas frações quando em cima e embaixo é diferente? Eu tento transformar numa fração que seja equivalente, tá bom? Mas que embaixo fique igual para cair neste caso aqui, tá legal? Aí as pessoas sempre usam, então vamos usar o MMC. Beleza, o MMC entre o 5 e o 8 é o 40. Mas tem gente que não lembra o que é MMC, então eu prefiro não falar no nome. Mas se você lembra disso, é exatamente isso que eu estou fazendo, tá? Só que só pegar esse cara, eu multipliquei em cima e embaixo por quanto? Por 8. E essa fração eu multipliquei em cima e embaixo por quem? Por 5, porque agora aqui embaixo eu tenho 5 vezes 8 e aqui embaixo eu tenho 8 vezes 5. Então, embaixo fica igual. Bom, então, resumindo, o meu 7 quintos, ele é maior, tá vendo? É menor do que esse e maior do que esse. Então, tá aqui no meio, entre esses dois. Então, não é isso que acontece. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Portanto, então eu tenho 9 oitavos, que é menor do que 7 quintos, certo? Que é menor do que 9 quintos, que é exatamente essa minha conclusão aqui, certo? E que é menor do que 9 quartos. Pronto. Coloquei em ordem crescente. Se fosse em ordem decrescente, eu só ia começar desse aqui para esse, tá bom? Mas a conclusão seria praticamente a mesma, só a ordem que iria mudar, ok? Você poderia pensar em fazer esse exercício por tentativa e erro, mas duas observações. Primeiro, num exercício dissertativo, dificilmente algum corretor iria aceitar essa resolução por tentativa, né? Porque por tentativa é quase que um chute, né? Segundo, você ia demorar muito mais tempo se a gente realmente calculasse. Quer ver? Olha só. Primeiro, a fração 16 18avos, eu vou ter que simplificar ela para encontrar sua fração irredutível. Divide em cima por 2, divide embaixo por 2. O que é que você encontra? A fração 8 nonos. Então, a fração 16 18avos, ela é equivalente à fração 8 nonos. E agora eu vou encontrar uma fração que seja equivalente a essa aqui. Encontrar a fração equivalente seria multiplicar em cima e embaixo por um valor, né?
Que valor? Não sei, então vamos chamar de K. Multiplica em cima por K, multiplica embaixo por K. E você sabe que a diferença desses caras tem que ser 3. Então, você sabe que 9K menos 8K, essa diferença tem que ser 3. Você sabe que isso aqui é K, então K tem que ser 3. Agora você sabe então que 16 18avos é equivalente, se essa fração é equivalente a essa e essa fração é equivalente a essa, logo essa fração é equivalente a essa. E no lugar do K você coloca 3. Então 8 vezes 3, 24. E 9 vezes 3, 27. Então, essa fração é equivalente a essa e a diferença dos termos é igual a 3, como pediu o exercício. É bem mais rápido calcular do que ficar tentando. Você garante que ia gastar mais tempo e dificilmente algum corretor aceitaria. Primeiro eu tenho que te dizer o que você não deve fazer nesse exercício. Em hipótese alguma, comece tentando fazer a divisão da dízima 5,4444 pela dízima 1,7777. Essa divisão não vai dar muito certo não, tá? Você deve primeiro aqui lembrar que toda dízima periódica é um número racional, ou seja, ele é uma razão entre dois números inteiros. Nesse vídeo eu não vou nem explicar com detalhes o que é um número racional, um número irracional, isso daria vários vídeos, tá? Também não vou explicar detalhadamente como transformar um número que está escrito na forma decimal como uma dízima periódica, como transformar esse número na sua forma fracionária, né? Como um número racional, a razão entre dois inteiros. Eu não vou explicar isso detalhadamente, mas claro que eu vou mostrar como fazer nesse caso, tá? Então, esse número aqui de cima, nessa dízima periódica, eu vou chamar ele de x. Neste caso, eu multiplico por 10. Então, quanto é 10 vezes x? A vírgula vem 1 para cá, então vai dar 54,444. É uma dízima periódica, então tem infinitos 4 também. Agora, você vai fazer a diferença entre eles. Esse cara não é igual a esse? Esse cara não é igual a esse? Então a diferença desses dois tem que ser igual à diferença desses dois. E 10x menos x dá 9x. E aqui 54, essa dízima, né? 444 menos 5,444. Tá vendo que essa parte está igual a essa? Vai sumir. No final vai ficar só 54 menos 5, que dá 49. Então daqui eu posso concluir que o meu x, que é essa dízima periódica, também pode ser escrita como 49 sobre 9, ok? Então, na hora de fazer a raiz desse cara, esse cara aqui em cima, eu vou trocar por 49 sobre 9, tá bom? Agora vem esse traço e agora eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, tá? Como eu acabei de dizer para vocês, eu não vou explicar com detalhes como fazer a conversão, né? Transformar uma dízima periódica, né? Uma dízima periódica na sua forma, né, de uma razão entre dois inteiros, tá bom? Eu não vou fazer isso com detalhes nesse vídeo, tá bom? Então multiplica por 10, então aqui vai dar 17,777, etc. Esse menos esse vai dar 9x. Aqui vai dar 16. Daqui, então, eu posso concluir que o número x, que é essa dízima periódica, pode ser escrita como a razão entre o 16 e o 9. Esse número racional, tá bom? Aprendendo a fazer isso aqui, você não pode dizer que você aprendeu a transformar qualquer dízima periódica, né, na sua forma racional. Você não pode falar isso, porque existem outras situações que eu não estou explorando aqui, tá? Eu vou fazer uma outra hora um vídeo específico só para isso, explorando aí todas as outras possibilidades, tá bom? Então, esse número aqui, ele pode ser escrito como sendo 16 sobre 9. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a divisão que está lá dentro. Então, o de cima mantém 49 sobre 9. E aí, multiplico por quem? Pela inversa dessa. 9 16avos, ok? Bom, antes disso, aqui eu tenho uma multiplicação, duas frações.
Eu não consigo simplificar essa, não consigo simplificar essa, mas esse 9 dessa fração com esse 9 dessa eu consigo, né? Porque eu tenho aqui uma multiplicação entre elas. Então, sobrou o quê? Sobrou 49 sobre 16. E aí, eu sei que isso aqui é raiz de 49. Opa! Sobre raiz de 16. Isso aqui vai dar 7 quartos. Pode deixar a resposta assim, ou se você quiser, tanto faz. Se você fizer a divisão de 7 por 4, você vai encontrar na forma decimal 1,75. Pode deixar a resposta assim ou assim, tanto faz, tá bem? Esse próximo exercício, ele é muito simples, mas eu já vi muita gente se complicar tentando fazer conta, e na verdade não tem conta para fazer se você fizer um bom desenho. Olha só, aqui eu desenhei 9 palitos de sorvete, porque ele diz que troca 9 palitos de sorvete, 1, 2, 3, 9 palitos de sorvete, por um sorvete de palito. Então, tudo isso aqui é um sorvete de palito, tudo bem? Então, eu tenho 9 palitos de sorvete, que é trocado por um sorvete de palito. Então, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho, ele é um palito. Bom, agora, se isso aqui é um sorvete de palito e esse aqui é um palito, você concorda que daqui até aqui eu tenho o sorvete sem o palito? Né? Porque olha só, aqui é o sorvete de palito e aqui é um palito. Então, aqui é o sorvete sem o palito. Logo, qual é a fração do sorvete sem o palito, que é o valor de um palito? Então, aqui eu tenho o sorvete sem o palito. Um palito é 1 em 8. Então, resposta, 1 oitavo. Não tem conta para fazer. Nesse exercício, olha só, a sequência de figuras desenhada em uma malha quadriculada indica as 3 primeiras etapas da formação de um fractal. Primeiro, você não precisa saber o que é um fractal. Só continuar lendo o enunciado. Cada quadradinho dessa malha contém uma área de 1 centímetro quadrado. Então, se é um quadrado de 1 centímetro quadrado, cada um vai ter 1 centímetro de lado, tá bom? Então, na primeira, se você olhar, você vai ver que você tem 9 quadradinhos aqui e 9 quadradinhos aqui. Então, qual é a área que você tem aqui? 9 por 9, certo? 9 ao quadrado. 81 centímetros quadrados, tá bom? Continuando, dado que as áreas das figuras seguindo um padrão, então você vai seguir esse padrão, que ele quer a área da figura 5 em centímetros quadrados. Então, o que você não deve fazer aqui é tentar desenhar a figura 4 e a figura 5. Só segue o padrão. Então, vamos lá. Nessa primeira figura aqui, então você tem aqui uma malha 9 por 9, certo? Na figura seguinte, se você parar para prestar atenção, você tem aqui, ó, esses 5 quadradinhos. Se você prestar atenção, da onde que veio? Veio daqui, ó. Então, se você dividir esse aqui em... dividiu em 3 partes aqui, em 3 partes aqui, você dividiu isso aqui em 9 pedacinhos. Você tem o quê? Este e este aqui. Então, foi retirado 4 pedacinhos. Então, a área que ficou lá é o quê? Vai ser 5 nonos da área dessa. Então, a área é 5 nonos da área que eu tenho aqui. Ou seja, 81, que eu vou escrever como sendo 9 ao quadrado. Porque agora fica mais fácil, né? Você simplifica um 9 aqui com 9 aqui, vai ficar 5 vezes 9, que vai dar 45, certo? Ou 5 vezes 9, se você quiser deixar na forma fatorada. Bom, a seguinte, se você parar para olhar, é exatamente o mesmo padrão, tá? Então, tem um padrão aqui, ó. Qual é o padrão? Você vai pegar cada uma dessas e dividir de novo, hein? Não, vai dividir em 9 pedacinhos. Você vai ficar com esse e esse. Esses 4 aqui você vai retirar. Então, a área que eu tenho aqui continua sendo 5 nonos dessa aqui. Logo, a área total que eu tenho aqui é 5 nonos da área que eu tenho aqui. Então, a área dessa aqui é 5 nonos da área que eu tenho aqui, que é 45, mas que eu vou escrever como
5 vezes 9. Que aí, se você simplificar, vai dar 25. Bom, eu não vou desenhar as figuras 4 e 5, só vou seguir o padrão. O padrão é, a área da figura 4 é 5 nonos da área dessa figura aqui, que é 25. Bom, a área que eu tenho aqui é 5 nonos da área que eu tenho aqui, que é 5 nonos vezes 25. Então, se você fizer a multiplicação, 5 vezes 5, 25, vezes 25 vai dar 625 sobre 81 centímetros quadrados. Então, essa vai ser a área da figura 5 em centímetros quadrados, tá joia? Bom, nesse caso não precisava saber então o que é fractal, mas fractal basicamente é uma figura que, quando você pega um pedaço dela, esse pedaço é exatamente igual, se você ampliar, é igual a esse. Isso seria replicado em cada um desses quadradinhos aqui, ó, tá bom? Bom, mas não vem ao caso que é uma figura fractal, é só apenas uma curiosidade. E a palavra fractal vem de dimensão fracionária. Um dia eu falo um pouquinho mais sobre isso, faço um vídeo só sobre isso, tá bom? Não precisa saber o que é o fractal. Esse é mais um exercício que não é difícil, mas eu sei que muitos alunos acabam se atrapalhando um pouquinho. Não é difícil, ó, vamos lá. Uma equipe de trabalhadores de determinada empresa tem o mesmo número de homens e de mulheres. Então eu chamei aqui de X o número de homens e o mesmo X o número de mulheres, porque o número de homens e o número de mulheres é o mesmo, certo? Numa certa manhã, 3/4 das mulheres e 2/3 dos homens dessa equipe saíram para um atendimento externo. Então, qual é o número de mulheres que saíram para um atendimento externo? Bom, 3/4 das mulheres. Então, aqui 3/4. Bom, alguns alunos erram e colocam só 3/4. Não é 3/4, é 3/4 das mulheres. O número de mulheres não é X? Então, é 3/4 de X. Lembra na aula que eu falei que o D é uma multiplicação? Então, 3/4 de X multiplicando é 3x sobre 4. O mesmo raciocínio para os homens, certo? 2/3 dos homens. 2/3 de x. Multiplicando 2x sobre 3, tá bom? Bom, mas aqui isso é a fração do total de mulheres e a fração dos homens, ou seja, do total de homens. Aqui ele quer saber dos que foram para o atendimento externo, ou seja, desses que foram para o atendimento externo, a fração de mulheres. Ele quer saber as mulheres em relação a este total. Então, o que eu tenho que fazer agora é encontrar o total daqueles que foram para o atendimento externo. Então, este total é igual a quanto? É o 3x sobre 4, né? Mulheres, mais os homens. 2x sobre 3. Como é que eu faço essa adição? Multiplico aqui embaixo, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3x que dá 9x, mais 4 vezes 2, 8x. Então vai dar 17x sobre 12. Bom, como é que eu faço agora? Essa é a parte que alguns alunos acabam se atrapalhando um pouquinho. Lembra que a fração você indica por um traço, certo? Onde aqui embaixo você tem o total de partes do todo, que é a minha unidade, certo? E aqui em cima, a fração para frente, a parte que você quer, ok? A parte. Então, nesse caso, quem é o total? O total é 17x sobre 12. Sim, 17x sobre 12. Na fração, esse número aqui não precisa ser um número inteiro, tá bom? Pode ser uma fração. E a parte que ele quer, agora é a parte, não é das mulheres? As mulheres agora representam, ó, 3x sobre 4. Então, eu tenho que fazer essa divisão. A de cima mantém, 3x sobre 4, multiplica por quem? Pela inversa dessa de baixo. Então, 12 em cima e embaixo, 17x. Na hora de fazer essa multiplicação, primeiro, nessa fração não tem como simplificar e nem nessa, mas aqui é uma multiplicação, então posso simplificar esse x daqui
com esse x daqui, tá certo? E esse 12 eu posso dividir aqui por 4, vai sobrar 3. Divide aqui por 4, vai sobrar 1, ok? Então isso vai dar quanto? 3 vezes 3, 9. E embaixo deu 17. Tá vendo que o x sumiu? Por isso que independe do número de homens e do número de mulheres, tá bom? Essa aqui é a fração que a parte, que no caso é a mulher, representa do todo, que é o total de pessoas que saíram para o atendimento externo. Então, desses que foram para o atendimento externo, que é o meu total, a fração de mulheres é, então tá aqui, ó, 9/17, tá bem? Bom, ainda assim, alguns alunos olham principalmente com essa parte aqui, ó, com uma certa desconfiança, tá? Então, para isso eu vou fazer o seguinte, ó, como vocês já estão acostumados, eu faço sempre o desenho aqui, tá? Então, aqui você tem o total de mulheres, que é exatamente igual ao total de homens, tá bom? E desse total de mulheres, então dividir em 4 partes, porque você sabe que 3/4 das mulheres saíram para trabalhar no atendimento externo. E dos homens, certo? 2/3, tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, presta atenção. Olha só, cada uma dessas partes eu dividi em 3 pedacinhos, certo? Então agora eu tinha 4 vezes 3, então eu tenho 12 pedacinhos e a mesma coisa eu fiz aqui, ó, tá bom? Eu tenho 12. Então agora, os que foram trabalhar são esses aqui, ó. Então o que você agora tem que fazer é o seguinte, esquece esse pedaço aqui. Porque o que você quer é do total daqueles que foram trabalhar. E do total dos que foram trabalhar, eu dividi então em quantos pedacinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, o total é 17. E as mulheres são 9 partes, tá bom? Então, tá perfeito esse raciocínio. Então, não esquece que fica muito mais fácil. A parte em relação ao total me dá a fração deste em relação a esse total, tá bom? Então, as frações também são conhecidas como número relativo. É a fração, ou seja, a parte em relação a um todo. Se você olhar naquela aula teórica que eu fiz, onde eu coloquei que a unidade era um pão e depois eu coloquei que a unidade eram 24 pães, é exatamente aquilo. A fração é um número relativo, é a parte em relação àquele todo. Tudo bem? Esse exercício aqui ele está apresentando inicialmente o contexto. Atualmente existem estudos que utilizam a geometria fractal na investigação da forma de células cancerígenas. Não precisa saber o que é geometria fractal aqui nesse exercício, tá? Vamos continuar. Um desses estudos parte de uma célula hexagonal regular de lado 1. Então aqui, ó, essa célula 1 é um hexágono regular de lado 1. Ele sugere o seguinte modelo, tá? Então, esse tem uma sequência, eu fiz aqui a figura 1, a 2 mais ou menos, a terceira eu não consegui fazer não, tá? Então, fiquei sem fazer o terceiro, mas não vai fazer diferença para o que o exercício está pedindo, ó. Considere que a célula 1 circunscreva a célula 2. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Aqui está a célula 1, que é um hexágono regular de lado 1, tá? E aqui, ó, é a mesma célula 1, ó, o hexágono regular, tá bom? E aí, como é que você conseguiu a célula 2? Retirando esses pedacinhos daqui, ó. Então, retirou esses pedacinhos, você tem aqui a célula 2. E como é que você retirou mesmo? Ó, aqui é lado 1, certo? Você divide este lado em 3 partes iguais, tá bom? Então, aqui é 1/3, tá bom? Então, aqui tinha 1/3, aqui é 1/3, né? Retirou esse pedacinho, retirou cada um deles, tá bem? Bom, que fração a célula 2 representa da célula 1, tá? Então, se eu tivesse deixado ela aqui, ó, né, a célula 1, se eu tivesse deixado ela aqui, eu queria saber que fração da área da célula 2 representa da célula 1 que estava aqui circunscrita. Tudo bem? Bom, eu vou fazer ali, ó. Poderia fazer esse exercício fazendo muitos cálculos, tá? Principalmente usando a área de um hexágono regular, tá? Mas eu não vou fazer nada disso, vou usar apenas fração. Eu vou dividir esse hexágono
de uma maneira bem conveniente, tá? Olha só. O que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Dividi o lado em 3 partes iguais, né? Cada um dos lados eu dividi em 3 partes iguais, então aqui é 1/3. Eu liguei esse ponto nesse aqui, tá vendo? 3 partes iguais. Esse eu liguei nesse, fui ligando aqui. Fiz a mesma coisa aqui, tá joia? E depois fiz a mesma coisa aqui. No final, acabei ficando com uma malha triangular, certo? Onde cada um desses triângulos aqui, ó, é um triângulo equilátero de lado 1/3, tá bom? Todos esses aqui, ó, lado 1/3. Então, quantos triângulos no total eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, vezes 2, então eu tenho um total de 54 triângulos, tá bom? Bom, essa célula 2, eu retirei esses cantinhos aqui, então vou retirar esses cantinhos. Então, retirando esses cantinhos aqui, o que sobra é a célula 2. E agora sobrou quantos triângulos? Bom, eu tinha 54, eu tirei 12, certo? Porque são 2 em cada canto, são 6 cantos. Tirei 12. 54 tira 12, ficou 42. Então, essa célula 2 representa 42/54 da célula 1, ok? Bom, agora basta só simplificar, ok? Então, se eu dividir em cima por 2 e embaixo por 2, vai ficar como? Vai ficar 21/27. Dá para simplificar novamente? Dá, né? Divide por 3 em cima e embaixo, então ficou. Dividiu por 3, 7. Dividiu por 3, 9. Pronto. A área da célula 2, representa 7/9 da área da célula 1, ok? Novamente, eu poderia ter feito esse exercício calculando áreas, mas nesse caso aqui não precisava, ok? Eu só não vou calcular usando áreas, porque aí tem gente que agora não vai se lembrar como que é o cálculo da área de um hexágono regular, de um triângulo equilátero, não é o objetivo do exercício, ok? Nós aqui estamos estudando apenas frações. E nesse caso específico, eu não preciso saber fórmula alguma de área.